Olá, bem-vindos. Eu sou Marta Sarmento e esse é o Conversando Negócios, aqui na Poa Extreme. Estou aqui com o Lucas e a Daniela, que têm transformado o negócio e a vida no B2B, através da sua empresa, a Lola. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É um prazer tê-los aqui. E contem para nós como vocês estão transformando, qual é o propósito desse negócio e como começou tudo. Legal. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Marta, de estar por aqui. É um prazer sempre estar conversando com públicos que se interessam no empreendedorismo, em negócio, em gerar novos negócios. A Lola iniciou 5 anos atrás, depois de um movimento que a gente teve de engravidar, né? A Aurora nasceu, nossa filha, e depois que a Aurora nasceu, passou o período ali de estabilidade, a Dani acabou sendo demitida, né? Depois, um ano depois, eu acabei pedindo desligamento dessa organização e casualmente a gente trabalhava juntos na mesma empresa, né? Já casados e tal. E quando eu pedi demissão, a gente sentou, conversou e o que a gente faz, né? A Dani já tinha alguns freelancers como gestão de posicionamento de marca, e eu sempre trabalhei muito com área comercial, área de vendas. E foi então que a gente procurou uma assessoria design de serviços. E essa assessora fez perguntas excelentes pra gente, né? Que hoje formatou a Lola. E uma delas é assim, cara, o que vocês são bons juntos? E na época, quando a gente trabalhava nessa empresa, a gente passou por um processo de rebranding daquela organização. Mudança do nome, né? E o que parece ser muito difícil acabou com a nossa condução sendo um processo mais leve para a empresa, né? Mais orgânico. E a Dani tocando com o time de marketing, fazendo essa marca que nascia dali em diante, né, todos os pontos de contato falando da mesma coisa, e eu na área de vendas, tocando equipe de vendas para levar esse posicionamento adiante também, né? E foi então que a gente entendeu que nós éramos bons em fazer essas transições, empresas que estão em transição, empresários que estão diante de algum desafio, mas não sabem como fazer diferente, né? E foi então que nasceu a Lola. A Lola tem como propósito transformar empresas por meio das marcas, por meio desse jeito de ser, por meio desse talento que até então ela desconhece que tem, né? E aí a gente vem transformando essas organizações 5 anos para cá, desses empresários que sabem muito do seu produto, muito do seu serviço, mas não, quando a gente fala de habilidades de gestão, práticas e ferramentas, lhe falta isso. E a gente vai lá e ajuda eles a mostrar para eles que a empresa deles é forte, mas eles não sabem como fazer. Às vezes é um pouco difícil para o gestor enxergar o todo, né? E esse estímulo para mudança, essas provocações, elas são sempre muito bem-vindas. E como é mudar, transformar um negócio? Qual é o propósito que direciona vocês? Bom, acho que nesse momento, né, assim, uma coisa que a gente também estava conversando antes, né, sobre o fato de que nós tomamos a decisão de que nós mudaríamos, começaria por nós. Então, assim, o que nós faríamos de diferente para a nossa rotina ser uma rotina agradável, da gente trabalhar num lugar que a gente gosta, né, mas com processos, com coisas muito bem definidas. E aí começa isso, assim, a gente identifica coisas. Então, a mudança, às vezes, ela é assustadora. Normalmente. Né? Então, assim, essas pessoas que chegam até nós, elas chegam desconfortáveis com alguma coisa. Porque ela não está vendendo muito, porque a marca não é conhecida, porque ela está em sucessão familiar, era do pai, passou para a filha, né, por exemplo. E aí a gente vai junto e tenta encontrar o porquê aquela marca existe. E aí a gente começa, então, a desenhar isso.
Então, como é que a gente faz? A gente tem um processo, a gente tem um método, né? Mas a gente sempre vai encontrando o que tem de essência daquela marca, porque eu posso ter 2 empresas do mesmo segmento. Mas uma marca só é forte quando ela tem os seus valores, quando ela tem o seu propósito, e isso é de dentro para fora. Então a gente identifica isso e aí começa a tranquilizar o pessoal. Sim, porque é diferente do negócio que tu tens, o propósito, o que guia, é sempre a mesma coisa, né? É o que está de verdade naquilo ali que está sendo feito, na essência, né? Seja do gestor ou do que quer entregar para o mundo, né? Eu brinco... Desculpa. Não, pode falar. Pode. Não, eu acho que isso é bem importante, assim, porque é o porquê, né? Parece uma coisa muito poética. E aí, propósito não é uma luz, eu acordei de manhã, esse é o meu propósito de vida, né? Não. A gente faz uma pesquisa ou apoia, né? Mas, assim, tirando o fato de que as pessoas precisam ser remuneradas pelo trabalho que elas desempenham, ou seja, ganhar dinheiro não é o propósito, né? É de fato uma remuneração, tem que ser. O que mobilizou aquela pessoa que fundou aquela empresa? Queria dar uma vida melhor para a família, queria ter mais saúde. O que mobilizou? Então, acho que esse é um ponto fundamental, assim, do que a gente está falando. Não é esse propósito que, às vezes, as redes sociais trazem como uma coisa linda. Sim, é lindo, um mundo maravilhoso, cor-de-rosa. Sim, mas o propósito, da verdade, é o que é a entrega, né? O que é, como vocês usam, a transformação. Na verdade, é uma transformação. O que a gente está transformando para o outro, digamos assim. Né? Eu gosto sempre assim, né, Marta, de exemplificar o caso do Google, né? Que o Google todo mundo conhece, né? Então, o propósito do Google é organizar as informações do mundo. Então, tudo que eles fazem é para que, tendo isso aqui como norteador das suas decisões, dos seus negócios, quantos negócios eles não fizeram por conta desse propósito? Quantos novos produtos ou serviços eles não desenvolveram por conta do propósito? Tá bem, eu não sou Google, né? Eu sou um pequeno negócio. Não importa. Mas assim, a partir desse propósito, desse talento, o que eu posso trazer de inovação para o meu negócio, para o meu produto, para o meu serviço? É o que a gente faz muito lá na Lola. Assim, cara, a gente está nesse momento agora de planejar 2025. O que a gente vai entregar diferente para o nosso cliente para que ele continue sendo transformado? O que a gente vai fazer de diferente? Então, ele é o grande causador da disrupção em qualquer empresa. Quando a gente fala em propósito, mesmo que a gente também fale em mudança, o propósito, ele vem junto com valores, ele vem junto com o que a gente acredita, ou o negócio acredita. Então, de qualquer forma, isso não muda. O que muda é o restante, não é? Essa é uma área que eu trabalho bastante ali na Lola, né? E como é que funciona, né? A gente sempre tem um propósito como um norteador. E os valores também. Então, assim, aquelas placas douradas, sei lá, prateadas que tem na parede, elas só vão fazer sentido se eu olhar para aquilo e entender por que eu estou fazendo. Então, esse propósito, vamos imaginar, ano que vem a gente quer faturar X. O quanto aquela empresa precisa para sobreviver, para ter lucro, o que ela quiser. Vai faturar tanto. Como eu vou fazer por meio do propósito, sendo alicerçado pelos valores. Então, eu vou ter uma equipe que está conectada com isso, e isso vem da pessoa e se traduz para a marca. Então, essa organização, esse processo, depois se desenha. Porque vamos imaginar assim, fulano sempre fez assim. Então, vamos olhar para o que ele sempre fez assim e vamos organizar os processos. Né? Essa foi uma coisa que o Lucas, desde o começo, né, ele falava, a gente precisa traduzir o que está nas nossas cabeças para um processo. E isso vai garantir que o propósito leve, mas tem um jeito de fazer. Sim, aí a gente vê na fala de vocês, quem acessar o site vai ver, né, crescer de forma clara e organizada. E aí vocês têm um método para fazer isso. Fala um pouquinho do método, que é muito legal. Pois é, a gente tem, depois, nós ficamos construindo esse método durante os últimos 2, 3 anos, né? E a gente encontrou um jeito, né? Um protocolo, uma metodologia que se chama CAUS.
Então, excelente, né? Nada é por acaso, né? Então, por que desse nome? É porque a gente tira o gestor de pequenas e médias empresas do caos em que ele vive. Então, como é que a gente faz isso? Cada pilar do caos é uma letra. Então, a gente vai ter o C de clareza, a gente vai ter o A de autoridade, construção de autoridade, a gente vai ter o O de oportunidade de venda e o S de sucesso de gestão. Cada pilar do caos tem fases. Então, a gente vai construindo, o cliente vai levando ele por meio de fases dentro de cada pilar. Ao final disso tudo, ele vai ter o sucesso em gestão. Ou seja, um sistema operacional de gestão dentro do seu negócio que permite com que ele saia da operação, foque no estratégico e permita o crescimento da organização. De forma clara e organizada. A gente briga. Porque o processo, claro, nem todas as empresas nascem de uma forma organizada. E a estruturação, né, a estruturação dos processos, elas às vezes demoram um pouquinho, né, para que o gestor consiga fazer. Então, eu ia falar o que... assim, o Lucas, quando ele está fazendo uma reunião, né, eu gosto de escutar ali que ele fala, vem para o nosso lado do caos, né? Vem para o caos bom. Vem para o caos bom, assim. Aí as pessoas perguntam, tá, mas quanto tempo eu levo para, né? Claro, isso vai depender do teu engajamento, mas assim, existem produtos diferentes, serviços diferentes, né? Então tem aquele que vai durar 10 semanas e aquele que vai durar 12 meses, 24 meses, tudo vai depender das etapas, né? E do quão, não desorganizado, mas do quão complexo está o teu negócio, né? Pra gente ir pontuando, organizando, então... Às vezes a parte comercial está super organizada, mas a parte dos valores da empresa, a parte interna, ela ainda não está. Então a gente vai construindo isso, né? Então é um caos bom. É um caos bom, é muito bom. Que seja bom, né? Porque essa palavra também ela é um pouco assustadora, né? Assim como a mudança. Nós vamos para um breve intervalo. Vocês continuem aqui conosco na Poet Streaming, que a gente já volta. A forma como assistimos TV mudou e a Soul TV oferece mais de 200 canais totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu, totalmente grátis. É muito simples. Baixe o aplicativo entrando nas lojas da Play Store, Apple Store e nas suas Smart TVs, Samsung e LG. Em um clique, você baixa e assiste tudo grátis. Ou então, aponte seu celular agora para o QR Code. O que você está esperando? Baixe agora mesmo. Oferecemos uma seleção incomparável de filmes, séries, desenhos animados, notícias e programas culturais que celebram a diversidade de todo o Brasil. Para que pagar, se a Soul TV é gratuita? Agora também estamos disponíveis no site www.soultv.com.br, onde você pode conhecer melhor todos os canais da plataforma e descobrir um mundo de opções gratuitas ao seu alcance. Soul TV, a revolução do entretenimento está na palma da sua mão e na maior tela da sua casa, em qualquer lugar do mundo. E seguimos falando com o Lucas e com a Daniela sobre o caos. Bom, é claro. E eu gostaria que vocês dissessem para nós, trouxessem alguns insights e sobre a experiência de vocês, sobre as tendências e a utilização delas. Eu acredito, assim, né, que as tendências, elas só vão te dizer alguma coisa se tu ouvir o teu público, né? Se tu souber para quem tu tá falando. Então, começamos por aí, né? Sim. Mas aí a gente tem algumas coisas que a gente aplica com todos os clientes da Lola, né? Depois o Lucas pode falar mais sobre os clientes mesmo, né? O perfil, mas, por exemplo, Daniel, vou um bate-papo numa reunião, vamos participar de uma ação de Natal, fazer promoção de final de ano, né? Vamos pensar no público final, lá no consumidor. E aí vem esse questionamento, né? E primeira coisa que a gente diz é,
qual é o teu propósito? Ah, meu propósito é esse. Tá alinhado com o teu propósito fazer isso? Ah, não tá. Já elimina. Descarta. Não, tá super alinhado. Eu gosto, sei lá, meu propósito diz que é para cuidar das pessoas, das mulheres, não sei o quê. E acho que vai dar um acesso a isso. Conversa. Aí a gente vai olhar para aquela ferramenta e vai adequar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma ação que vai trazer depoimentos de clientes satisfeitas com aquilo. Eu posso fazer um mural em que eu trago e valorizo as minhas clientes. Assim, aí as ações, elas vão se conectar com o jeito de ser daquela marca. Então, eu preciso conhecer quem é aquela marca, eu preciso saber o jeito dela falar para trabalhar com isso, porque senão eu só vou pegar uma trend e aplicar de forma errada. E o que eu faço com quem vem, né? O que eu faço para continuar com esse público, para fidelizar esse público? Então, acho que isso é uma dúvida recorrente e a gente sempre vai dar esse insight. Por que eu estou fazendo? Se está conectado com a minha marca e aí se eu consigo fazer tal qual, né? Porque os perfis de clientes são dos mais variados, né? Sim, a gente fala algumas vezes que as oportunidades, elas estão aí para a gente aproveitar, mas nem todas fazem sentido para nós. Nem todas têm a ver com o nosso propósito, com o nosso negócio, com o nosso cliente. Então, é sobre isso, entender os públicos, entender para quem a gente está tomando aquela ação, né, executando aquela ação. E sobre os públicos, falem um pouquinho sobre o Caos, a Lola, e para quem, como que as empresas se beneficiam de tudo isso. Legal, vamos lá. Então, a Lola é para o pequeno. Okay. O pequeno que sabe muito do seu produto, muito do seu serviço, né? O pequeno que cresceu, né? E começou sozinho e que agora está com 2, 3 pessoas, 4 pessoas, e que ele já percebe que ele não, se ele não está lá fazendo junto para garantir a entrega de qualidade, a coisa não acontece. Ele tem um problema gigante de retenção de talentos, ele tem um problema gigante de atração de bons talentos, então ele contrata por contratar sem perceber que tem fit cultural com a organização ou não, porque justamente ele não sabe quais são os valores que ele quer viver ali dentro, né? Então, o nosso cliente, ele é o pequeno e médio gestor, tá? A gente gosta muito de trabalhar com empresas de serviço, que também vendam serviço, tá? Porque o que acontece? Lá na Lola, a gente ensina o que a gente faz. Então, como a gente vende serviço, a gente gosta de ensinar sobre vender serviços também. Né? Então, é muito sobre isso. E o Caos fala muito sobre esse negócio, né? Quando a gente fala do Caos, o que é o clareza, o primeiro pilar? A gente vai definir a estratégia da organização. E estratégia é muito mais do que planejamento. É sobre decisões do negócio. Então, quem eu sou, para onde eu vou, como eu vou fazer para chegar lá, quais são as pessoas que vão estar comigo para que isso aconteça, né? Então, é o filtro de toda a tomada de decisão na estratégia. Nessa etapa também a gente define os processos da empresa, para que com isso o gestor consiga sair da operação, tire da cabeça dele as coisas que estão nele e passe para a empresa. Depois a gente está pronto para ir para o A, para construir autoridade. E aí aqui, Marta, a gente pluga nele as melhores práticas, as melhores ferramentas para que a gente consiga elevar a autoridade daquela marca, seja nas redes sociais, seja com assessoria de imprensa, seja das diversas formas. E aí, com isso, o que acontece? Surgem mais oportunidades de venda. E a gente vai para o do Caos. Só que o nosso cliente ele tem dificuldade de vender. Ele não sabe vender bem. A gente fala muito sobre a dificuldade e também essa questão de... Acho que é cultural, né? Do não querer vender. Muito disso. Ele não nasceu vendedor, ele nasceu sabendo fazer tráfego pago, ele nasceu sabendo, vender, fazer o seu produto, né? Sim. Então, o nosso cliente hoje, ele mais tira pedido do que tem um processo de venda
realmente. E venda é uma ciência. Então, o que a gente faz é ensiná-lo do absoluto zero como se vender para que o propósito da marca aconteça também na área de vendas. E quando isso acontece, a gente tem o S do caos, que é o sucesso em gestão, né? Então, a gente emprega ali as melhores ferramentas de gestão, rituais de gestão para promover a melhoria contínua e ter a empresa sempre direcionada pelo propósito. Porque a gente está falando disso, a gente volta, né, nos desafios. Eu acredito que um dos maiores desafios é crescer de forma estruturada, porque nem todo mundo está preparado para crescer. A gente começa um negócio e mesmo que já tenha um planejamento, que nem todos os empresários, nem todos os empreendedores têm, né? Esse ponto onde a empresa começa a crescer e se manter de forma estruturada é das maiores dores dos negócios pequenos, não é? Eu acho que uma coisa também que é importante a gente dizer, né, é que a Lola, ela é uma assessoria. O que significa isso? Ser uma assessoria é dizer que a gente faz junto. Então, muitas vezes a gente tem um planejamento, né? Tem um plano quase, que é um documento, né? Mas o que eu faço com aquilo no dia a dia? Colocar em prática. E por ser uma assessoria, nós temos uma área que é sucesso do cliente. Então, assim, vai ter um encontro semanal ou quinzenal para ver como as coisas estão indo. Depois vai ter, né, para além dessa, como é que a gente usa essa ferramenta? Chama uma pessoa, depois chama outra, vai falar do digital, como é que vai fazer? Então, assim, são as coisas mais recorrentes. Eu estou com um problema com alguém da equipe. A gente tem uma trilha de liderança que vai desenvolver, né, com uma mentora para isso. Então, a gente vai ficar junto desse pequeno e médio empresário e empresária para poder fazer acontecer, né? Então, esse desafio é realmente a gente executar aquilo que está sendo planejado e a gente faz um planejamento com eles, entre todas as ferramentas, que é a cada 3 meses. Então, ele tem um objetivo para o ano, mas ele tem coisas que ele consegue alcançar em 3 meses. E ele vê que tem uma entrega, daí vai mais 3 meses. Então, é tanta coisa, tanta ferramenta, né? Mas é um jeito de fazer que a gente sempre quis para nós, né? Eu acho que e esse ponto que a Dani traz, né, Marta, de diferenciar a questão da assessoria, isso eu sempre oriento a nossa turma de vendas lá e falo assim, gente, olha só, nós temos que deixar o recado para o nosso cliente, para o possível cliente, que nós somos um aliado dele, um sócio. E às vezes tem que ser o sócio marvado, eu brinco, né? Sim, nem sempre tu fala o que eles querem ouvir, exatamente. né? Sempre precisa. Perfeito, porque o dia a dia come ele. Come, a rotina vai comer quando ele vai pensar no estratégico, ele nem lembra mais. Muitas vezes o operacional atropela o estratégico. A operação come. Então, se a gente não tá lá para puxar o cara e pensar, ei, olha, vamos pensar de novo aqui, ó, volta para cá, né? Esse aqui é o caminho que a gente decidiu seguir juntos, tu tá desfocando. Então, a gente tem muito esse papel de ser o aliado estratégico do gestor. E quando a gente fala em assessoria, faz a diferença justamente porque o colocar em prática é o mais complicado, né? O mais complexo, muitas vezes, para aquele gestor que está, digamos, enrolado, né, no operacional e não consegue ter clareza quais os passos que vai seguir. Então, antes de nós encerrarmos, eu quero que vocês deixem aqui um recado para quem nos assiste e que precisa dessa transformação, precisa despertar para essa transformação. Vamos lá. Eu sempre trago uma estatística, né? 9 entre 10 gestores de pequenas empresas já tiveram burnout. E a causa disso está justamente no dono operacional. E a gente percebe que quando esse gestor tem um olhar para que, cara, eu preciso resolver isso, né? Senão daqui a pouco eu vou infartar, eu não vou conseguir virar a chave do meu negócio. Gestores que percebem isso e veem a importância de ter esse olhar mais estratégico, conseguem sair da operação e ter uma vida melhor. O nosso posicionamento aqui, né, Marta, é justamente esse, assim, cara, a gente vai remodelar o teu negócio para que tu consiga se realizar pessoalmente. Eu não vou dormir tranquilo enquanto tu não tiver realizado o teu negócio. Então é para isso que
que a gente está aqui. E o meu recado tem muito, acho que muito a ver com a questão do ser mulher, da maternidade, né, de se colocar nesse lugar. Uma vez eu dei uma entrevista e me perguntavam como é que eu conciliava maternidade e vida pessoal e vida profissional. E a minha resposta foi automática, assim, né? Não é uma conciliação, elas coexistem. E aí, né, a maternidade, ela não é solitária, não pode ser, né? É o fato de ter a mãe, ter o pai, a pessoa existe, né, ali naquele mundo. Então, assim, para que a gente tenha uma empresa com a qual eu vivo, que o meu marido vive, que né, a minha filha entende, que tem tantas mulheres, né? O Lucas a gente brinca que ele é um bendito fruto, né? Mas assim, é possível se tu tiver um processo, se tu te permitir organizar as coisas e ter uma parceria junto contigo para sustentar. Então, a gente tem uma camiseta que diz que nada acontece por acaso quando se tem uma marca forte, né? E o propósito, ele realmente é transformador. Então, esperamos vocês na Lola, né? Ou mais milhões de bate-papos aí. E quem tem uma marca forte fatura, né? Faz Sim. O que a gente falou, né? Remunera bem. E eu vou encerrar aqui agradecendo vocês, foi muito bom o papo. E vocês que nos assistem, fiquem ligados nas redes sociais, acompanhem o trabalho deles e entrem em contato. Aposto que vocês vão gostar, né? De conversar com vocês. Com certeza. Então, eu fico por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês e a gente volta quarta-feira.